Vamos lá. Em uma corrida de 10 voltas disputadas por dois carros antigos, A e B, o carro A completou as 10 voltas antes que o carro B completasse a oitava. Sabe-se que durante toda a corrida, os dois carros mantiveram velocidades constantes iguais a 18 metros por segundo e 14 metros por segundo, né? Velocidade de A 18, que é o mais rápido, que completou lá primeiro a corrida, e a velocidade de B é 14 metros por segundo. Sabe-se também que o carro B gastaria 288 segundos para completar 8 voltas. Agora vamos para o comando da questão, né? A distância em metro que o carro B percorreu do início da corrida até o momento em que o carro A completou a 10ª volta foi mais próxima de. Então, pessoal, a gente, né, analisando o comando da questão, o nosso último passo vai ser calcular essa distância. E nós vamos usar a relação de que a distância percorrida pelo carro B vai ser igual à velocidade do carro B vezes um certo tempo. E qual é esse tempo aí? Esse é o tempo em que o carro A levou para dar as 10 voltas. Então, esse é o nosso problema, porque a velocidade de B já é um dado do exercício, né? Ou seja, a distância de B é velocidade de B vale 14 vezes um certo tempo t. Aqui que está o nosso problema. Então, a gente vai trabalhar a partir de agora para descobrir em quanto tempo esse carro A gasta para dar essas 10 voltas aí do percurso, beleza? Analisando o enunciado, a gente percebe que há uma relação entre três grandezas, né? A gente tem a grandeza velocidade, que está graduada em metro por segundo. Nós temos a grandeza número de voltas e nós temos a grandeza tempo. E aqui, só para deixar uma indicação, a primeira linha eu vou colocar os dados do carro B, e na linha de baixo eu vou colocar os dados do carro A. E qual é a velocidade do carro B? 14 metros por segundo. E um dado que ele deu, intermediário, foi que o carro B ele gasta 288 segundos para poder dar as 8 voltas, né? Ou seja, ele consegue dar 8 voltas em um tempo de 288 segundos. Sabendo que as velocidades vão ser mantidas constantes durante todo o percurso, então o carro A uma velocidade de 18 metros por segundo, dará as 10 voltas em um intervalo de tempo t. Esse intervalo de tempo que nós vamos achar é exatamente o que a gente precisa ali para descobrir a velocidade, a distância percorrida pelo B, né? Então, o que nós estamos diante aqui é de um exercício de razão e proporção, mais especificamente uma regra de três composta, né? Onde nós vamos ter grandezas aqui se relacionando de forma direta, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta também, e nós vamos ter grandezas aqui se relacionando de maneira indireta, ou seja, quando uma aumenta e a outra diminui. E quando nós temos uma regra de três envolvendo mais de duas grandezas, a gente chama de regra de três composta, né? Então eu vou mostrar aqui um macete para resolver esse tipo de questão, né? Um macete, uma técnica de resolução, né? Dentre outras que tem também. Vamos deixar primeiro aqui uma seta para na direção e no sentido da nossa variável t ali que a gente quer. E essa variável que a gente quer descobrir, ela é a nossa variável de referência, né? E agora nós vamos estudar a relação dessa variável de referência, que é o tempo que a gente quer descobrir, com as outras duas grandezas aqui. Por exemplo, número de voltas e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né? Quanto maior o número de voltas, mais tempo eu levo para executar esse trajeto, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Ó. Então a gente sabe que número de voltas é diretamente proporcional ao tempo, portanto eu vou colocar a seta na mesma direção e no mesmo sentido ali. Né? Agora, novamente, ó, velocidade e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais rápido é a sua velocidade, em menos tempo você vai percorrer essa percurso, por exemplo, ou seja, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais
portanto, o sentido da seta muda. Eu vou colocar a seta para cima, que é onde vai ajudar a gente a montar ali a nossa equação. E como que a gente monta essa equação depois que a gente já fez um estudo de grandezas, bem como as suas relações? Nós vamos trabalhar aqui, né? Vamos pegar a primeira, que é o tempo. O 288 está em cima e o tempo t está embaixo, né? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. E aí, isso aqui vai ser igual. Como o número de voltas é diretamente proporcional ao tempo, nós vamos manter essa ordem que a gente fez. Ou seja, assim como o 8 está para 10, mantemos. Só que agora, para trabalhar com a grandeza velocidade, que é inversamente proporcional ao tempo, nós vamos inverter essa posição, né? Então a gente vai multiplicar pela razão inversa ali da velocidade, que é o quê? 18 sobre 14. Note que eu só vou inverter o posicionamento que eu preenchi a minha tabela se as grandezas forem, né, inversamente proporcionais, tá? Aqui eu vou fazer uma pequena simplificação, vai ficar 288 sobre t é igual, aqui ó, dividindo por 2 fica 4, dividindo por 2 fica 5, tudo que eu faço embaixo eu faço em cima, mantenho a proporcionalidade dessa razão, e aí eu multiplico aqui também, ó, vou dividir por 2 vai dar 9, dividido por 2 aqui vai dar 7, aqui eu tenho 9 sobre 7. Veja que na direita da minha igualdade eu tenho uma multiplicação entre razões, né, entre frações, então eu multiplico tudo que está em cima e divido pela multiplicação de tudo que está embaixo. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 7, 35. Eu estou diante aqui de uma igualdade de frações, né, de uma proporção, então eu posso fazer o que nesse caso? Multiplicar cruzado. Então vai ficar que 36t é igual a 288 vezes 35. Portanto, eu tenho que t vai ser igual a 288 vezes 35 sobre 36. E aí, fazendo essa conta, eu descubro que o tempo que o veículo A, que é o mais rápido, leva para dar as 10 voltas é de 280 segundos. E esse que é o t que faltava para a gente poder responder a questão. Novamente, lendo o enunciado aqui, o comando da questão, ó, a distância em metro que o carro B percorreu do início da corrida até o momento em que o carro A completou as 10 voltas foi mais próxima de, ou seja, até o momento, né, o intervalo de tempo em que o carro A completou as 10 voltas foi de 280 segundos. Então vamos ver aqui qual foi a distância que o B percorreu após 280 segundos desde o início da corrida. Vai ser 14 vezes o T que a gente achou que é 280, e a distância percorrida pelo B, então, foi de 3.920, né? Resposta ali da letra essa foi a distância que o carro B já havia percorrido quando o carro A completou as 10 voltas. Resposta letra E, um exercício de razão e proporção, regra de 3 composta, bem completinho aí para preparação para esse tipo de prova aí do Enem. Beleza? Até a próxima.